Se filho de peixe é peixinho, o que dizer de filhos de pastores? Nossa convidada de hoje sabe bem dar essa resposta. Filha e neta de pastores, Laís Fabs passou toda a sua infância e juventude na igreja, mas isso não poderia impedi-la de ter suas próprias experiências com o Senhor. Vamos entender melhor essa história? Está no ar mais um Prova Viva. As experiências de nossos familiares com Deus podem nos abrir caminhos e nos inspirar, mas é responsabilidade pessoal o caminhar da salvação. E para nos confirmar essa realidade, eu converso agora com Laís Fabs. Olá, Laís, pastora Laís, né? Isso. Seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Obrigada, é um prazer estar com você e poder compartilhar um pouquinho da minha história com todos que estão nos assistindo. Que legal. Eu gosto quando tem essa diversidade também de assuntos, não apenas no quesito cura física, que a gente realmente é inevitável declarar o poder de Deus, mas quando também permanecemos na fé, ou temos experiências com Deus para nos aprimorar na fé e decidirmos sim, a partir daí ficar com Deus, é um testemunho também grande, forte e bem intenso, né? Fica à vontade para contar a sua história, então desde o início um pouquinho daquilo que você achar que é viável, que as pessoas saibam que faz sentido com essa história que você vai trazer para a gente. Sim. Bom, como você disse, eu nasci no lar cristão, sou filha de pastores, neta de pastores, sobrinha de pastora também. E cresci no lar cristão, mas de fato as experiências, elas vão dar direção à nossa vida com Deus, a caminhada com Deus. E foi isso que é isso que eu tenho provado ao longo da minha vida. Por ter nascido no lar cristão, muitas pessoas acham que fica tudo mais fácil, que é tudo mais simples, que tudo fica natural. E de fato muitas coisas são naturais, você segue princípios, você vive os valores, mas a vida existe comum do lado de fora. A vida existe comum do lado de fora da igreja. E eu cresci nesse ambiente da igreja, cresci trabalhando, cresci envolvida com arte, com música. Só um pouquinho, só te parar só um minutinho. Você é filha única? Não, eu sou filha de 2 irmãos. Somos 3. Somos 3. Você é mais velha? Sou mais velha. Mais velha. Uhum. Tá. Família toda daqui de Minas? É, daqui de Minas. Okay. A minha mãe é capixaba. Uhum. Ok, então você cresceu, continua então. Aí você... Continuo aqui. Não, pode continuar, desse ponto mesmo aí. Tá bom. Bom, eu cresci no lar cristão, como eu disse, somos 3 irmãos, os meus pais pastores, nós somos aqui naturais de Belo Horizonte. Meus pais foram morar em outra cidade, então o filho de pastor já está acostumado a mudanças e logo começa aí. Muita mudança, a gente não pode se apegar muito, porque quando você se apega a algo, já mudou. E assim eu fui crescendo, vendo todo o dia a dia da igreja. Os meus pais, eles me pouparam de muitas coisas, de ver, de ouvir muitas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente cresce e eu fiz conservatório de música. Muitas pessoas me conhecem justamente pelo meu envolvimento com música, mas muitas pessoas não sabem de muitas coisas, de muitos detalhes da minha história. Eu fiz o conservatório de música, como eu disse, eu fiz faculdade de música, mas no momento do final da adolescência para essa fase, antes de ir para a faculdade, eu tive muita distorção de imagem, tive muitos complexos. Ser filho de pastor é carregar uma responsabilidade muito grande. Quero interromper mais um pouquinho. Temos a tendência de acreditar que as pessoas, quando são filhos de pastores, elas estão envolvidas nos ministérios ou dentro da igreja. E eu quero te perguntar exatamente isso. A música entrou para você porque você estava dentro da igreja e ministrava música ou tocava, não sei qual que é a parte da música que você faz, né? Ou que já fazia quando criança, por exemplo. Ou foi uma coisa sua de família, já tinha músicos na sua família que despertou para você esse desejo pela música? O desejo pela música, na verdade, ele foi estimulado desde a barriga da minha mãe. Minha mãe toca, minha mãe canta. Então, antes de eles serem pastores, eu já era estimulada musicalmente. Então, eu cresci numa família musical, minha família toda, meus avós também amavam música, amavam arte, e isso veio de uma forma natural. E, consequentemente, a igreja ela é um ambiente que estimula muito a expressão artística. E aí eu consegui desenvolver isso também de uma forma mais ampla e de uma forma que eu pudesse fazer teatro, dança, música, tocar piano. E realmente eu fiz aulas de piano quando criança, cantei em coral, então de tudo um pouco. E crescendo em meio a tudo isso, existe uma exigência muito grande também de você ser muito bom em tudo.
E as pessoas, elas olham para você e se verem um erro e se verem algo que está saindo um pouquinho para ser ponto de crítica, as pessoas vão esperar e julgar e gerar uma expectativa de que você é uma pessoa que nunca erra. Esse público que você está falando é o público da igreja ou o público de fora? Bom, é o público da igreja e o público de fora. Bom, talvez muitas pessoas estejam me assistindo. Quando nós mudamos para uma cidade que chama São João del Rei, nessa cidade muitas pessoas nos conheceram. É uma cidade pequena todo mundo conhece. Então, a filha do pastor Silas, todo mundo conhecia. Meu primeiro namoro apareceu no jornalzinho da cidade. Sério? Então, eram muitas coisas que a vida era exposta. Então, é todo um cuidado com a roupa, é todo um cuidado com o jeito de falar, é todo um cuidado com a música que você ouve. E, ao mesmo tempo, dentro ali estava sendo formada uma Laís. E uma Laís que, sem perceber, mesmo em meio a tudo isso, em meio a essas cobranças, ou em meio a essas alegrias, tem muitas pessoas que acham que isso é um privilégio. E, de fato, eu acredito ser um privilégio. Crescer numa família tão abençoada e querida como a minha. Mas muitas coisas aconteceram. E a cobrança é, Laís, você não está magra o suficiente. Laís, você está gorda. Laís, essa roupa não está legal. Laís, o seu cabelo não está bom. Laís, o seu dente não está legal. Laís, você devia pintar o cabelo. Laís, você devia fazer isso, aquilo. E eu caí em uma crise de identidade. Eu caí em um problema gravíssimo de distorção de imagem. Comecei a praticar bulimia e fiquei muito, muito magra. E as pessoas não entendiam e tinha gente que falava, mas essa barriga aí ainda, tá em barriguinha aí ainda. E eu sofrendo muito com isso, até que meus pais descobriram. E os meus pais descobriram quando eu já estava realmente assim, fora de controle, eu vomitava, eu tinha reações que eu não conseguia mais controlar. Eram de noite, eram de dia, era qualquer momento. Então foi muito triste, foi um momento muito difícil. Era a jovem feliz, a jovem alegre, animada, que muitas vezes estava envolvida na igreja, mas que se cobrava muito. E a imagem foi algo que mexeu muito com ela. E ela custou vencer. A oração da mãe dela e do pai dela realmente surtiram um efeito. Essa cobrança, você falou que vem de fora, vem da igreja, vem também da sua casa? Existe mesmo esse peso de que filho de pastor tem que ter um comportamento mais elaborado, mais sério, mais centrado do que os outros filhos? Você acredita nisso? Eu acredito. Que tem essa cobrança, que tem esse peso? Sim, sim. E isso não quer dizer que é uma vida de fachada. Isso quer dizer que a gente tem um cuidado com o testemunho. Então, meus pais sempre falavam, testemunho, Laís, cuidado com o seu testemunho. Cuidado com o que você faz. Você pode ser julgada. Cuidado. Leve o testemunho do Senhor. Então, você está levando o Senhor para onde você for. Então, existe uma cobrança, é verdade, né? Mas é um cuidado para que, poxa, se eu estou ali pregando uma verdade, falando a verdade, que eu viva de fato essa verdade, né? Mas essa cobrança, então, que fez com que você chegasse até a bulimia? Essa questão da preocupação em atender os desejos e formatos que as pessoas tinham de você? Sim, sim. Eu ouvia isso de muitas amigas, de que, poxa, você devia ser mais magra, tá gordinha. Eu ouvia de algumas pessoas de perto, muito queridas, Laís, e eu dançava. E assim, eu não era gordinha. Eu olho fotos antigamente, eu não tinha um tipo físico fora, mas existe uma injustiça que as pessoas fazem. Essa cobrança em cima dos filhos de pastores, ela é perigosa. As pessoas não têm noção do que um filho de pastor passa. Muitas vezes um filho de pastor ele vai ficar sem férias, um filho de pastor vai sofrer problemas de cobrança das pessoas, um filho de pastor ele vai sofrer por ter poucos amigos, porque a gente vai ter poucos amigos de fato. Nós temos pouquíssimos amigos, a gente não confidencia a nossa vida para todo mundo. Eu gosto de polemizar um pouquinho essa coisa, porque eu também sou pastora, também tenho filhas, né? E a gente de vez em quando debate sobre esse assunto, sobre o papel dos pais em lidar com filhos, já que o ministério é dos pais e não dos filhos. Sim. Você acha que também não é um pouco de responsabilidade do próprio pai em botar limite para que se mantenha uma família estruturada no sentido assim da liberdade de viverem a família independente de igreja? Você acha que os pais precisavam aprender um pouco mais a respeitar? Olha, tá reclamando do meu filho, mas meu filho é meu filho dentro da minha casa, aqui na igreja, ele é um membro da igreja. Você acha que as pessoas dão conta de fazer essa separação? E que seria saudável se isso fosse possível? Tá, seria saudável se isso fosse possível. Seria muito saudável. Bom, a realidade é que
Os meus pais, até uma certa altura, eles não sabiam do que eu mesma me cobrava, do que as pessoas talvez me cobrassem. Eles não sabiam. Eles descobriram quando me viram emagrecendo muito e não comendo direito. Deveria existir esse cuidado. O pai, na verdade, eu vou dizer, não que os meus pais não tiveram, meus pais tiveram esse cuidado, mas até eles se assustaram com essa situação. Os pastores deviam ficar mais atentos à família, de fato, para observar o contexto familiar e ver o quão pesado é, talvez, o fardo de alguma situação em que a igreja possa estar vivendo e que isso vá interferir em algum comportamento dos filhos. Esse comportamento seu, essa cobrança, na realidade, o que eu quero perguntar, de todos os lados, é que fez com que você se embrenhasse em comportamentos fora da igreja, envolvesse nas questões de arte de uma forma mais ampla? Bom, trabalhar com arte me permitiu que eu pudesse ampliar o contexto, eu diria, extra-igreja, né? Então, de fato, a igreja é um ambiente cristão, mas existe um ambiente que é um ambiente secular. Eu fazia conservatório de música, então lá eu tocava músicas que não eram cristãs, eu cantava músicas muitas vezes que não eram cristãs. Então, isso, de certa forma, foi realmente ampliando a minha compreensão de mundo. E quando eu dei os meus próximos passos adiante para fazer uma faculdade de música, para me envolver mais ainda em arte, isso me ampliou a compreensão de mundo. Todo mundo vive um momento, assim, na faculdade de ampliar e de conhecer o novo. E esse novo realmente me vislumbrou. Fiquei impressionada, uau, isso parece uma igreja, isso parece uma religião. Trabalhar com música erudita, tocar, você ir ao teatro, as pessoas te aplaudirem. Eu, como pianista, eu ia para o teatro, fazia meu recital e todo mundo aplaudia e pedia bis. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E, ao mesmo tempo, você vê um lado das pessoas de você ser o que você quisesse. Você poder ser o que você quiser ser. E eu me lembro muito bem, em um ambiente, num momento de crise, algo aconteceu. Quando a igreja estava vivendo um outro momento, e eu, em meio à arte, em meio a esse contexto e esse vislumbre todo, algo aconteceu que virou um pouquinho essa chave. Eu quero saber dessa história. Aguenta um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com mais prova viva do poder de Deus. No Prova Viva de hoje estamos conhecendo o testemunho de Laís Fabs. Ela conheceu os bastidores da igreja cristã desde muito nova. Filha de pastores, chegou um determinado momento no qual a convidada teve que fazer uma escolha pessoal pelo Senhor. Não chegamos nessa parte ainda não, que eu anunciei, né, Laís? Dessa coisa de você ter que decidir realmente o que eu acabei de anunciar, não chegamos ainda não, né? Vamos continuar para chegar lá, vamos lá. Mas, de fato, na adolescência eu tive meu encontro com o Senhor, a minha escolha, as minhas experiências. E todas as minhas atividades, desde a adolescência, elas foram voltadas com esse entusiasmo e fogo pela presença de Deus e pelas coisas do Senhor. Mas, em meio a tudo isso, aquele turbilhão de transformações na adolescência, na juventude e na faculdade, eu estava firme com o Senhor, mas o mundo abriu. O mundo, na verdade, me vislumbrou muitas coisas novas, como eu te disse. E aí, inclusive até a vaidade de apresentar alguma coisa e ser aprovado. Sim. Quer dizer, de repente você passa boa parte da sua vida tentando encaixar no modelo para ser aprovado, né, na questão do corpo, e de repente você encontra na música um lugar de aprovação. Exato, de aceitação. Então, em um lugar, um ambiente onde você fazia a sua arte, você cantava, você tocava e a glória era de Deus. De repente você vai para um contexto que você toca e canta e você é quem você quiser ser. E você é aplaudido e pedem bis para que você se mostre mais uma vez. E isso realmente mexeu um pouco comigo, me balançou minha fé. Foi um momento que realmente eu precisei decidir. E aí, o que eu vou fazer? Eu tive um ambiente que eu via droga, eu estive em um ambiente que tudo era permitido, homossexualismo, pessoas de todos os tipos. Então, eu via muita bebida, o tempo todo eram saraus, a gente via, tudo que acontecia era um ambiente onde eu podia fazer o que eu quisesse. Eu me lembro que eu queria muito fumar cigarro, eu queria, desejava, e eu ficava numa luta dentro de mim, vou, não vou. E por muitas vezes eu quase pedi
E, na verdade, esse quase pedia, minha boca salivava querendo, e tudo, uma força querendo me fazer experimentar. Eu não experimentei. Há quem diz que se eu tivesse experimentado tudo bem, mas eu sei que não. Meu avô, ele morreu de câncer no pulmão. Eu sei que existem forças contrárias que querem nos afastar do propósito. E realmente Deus estava cuidando de mim, me preservando. Eu estive num ambiente que eu podia fazer o que eu quisesse. Para eu poder tentar... A história é sua, né? Agora eu ia passar para ele. Não, mas a história é sua no seguinte sentido. As pessoas te discriminaram por você ser cristã e não participar dessas coisas, das bebidas, das drogas. Você sofreu alguma discriminação da parte das pessoas, da arte? Bom, eu tive um cuidado. No começo eu tentei ter aquele cuidado da filha de pastor. E as pessoas olhavam para mim. O que me fez não sofrer preconceito foi que eu sempre gostei de pessoas, eu sempre fui sociável. Então, essa facilidade de lidar com pessoas facilitou muito. Entendi. Tanto que eu fui escolhida como moradora da turma. E quando eu fiz faculdade, eu falei, Deus, só se tiver propósito, porque eu não vou fazer faculdade de música para morrer de fome. Eu quero fazer algo que o Senhor está nisso. E eu fiz, passei em segundo lugar. Eu levei um susto quando eu fiz vestibular e passei em segundo lugar. Segui, tive muitos desafios, mas Deus estava escrevendo algo novo, algo que Ele tinha e Ele via talvez hoje, e algo que Ele já estava vendo amanhã, que eu ainda não sei o que Ele tem, que só Ele sabe. E eu fiz faculdade, eu me formei e fiz vários projetos na cidade, vários projetos que impactaram toda a cidade de São João del Rei e região. Vim para Belo Horizonte, Deus falou, vem para Lagoinha. Era uma igreja que eu já tinha um contato e uma afinidade desde criança. Vim para Lagoinha. E, para minha surpresa, muitas coisas começaram a acontecer. Estou em Lagoinha, já fazem alguns anos. Sou professora de música aqui. Eu sou professora de música, sou pastora aqui no Ministério de Louvor. Sou ministra aqui na igreja também. E aquela menina muito tímida, lá de São João del Rei, ela nunca ia imaginar o que viria a acontecer hoje. E de ter uma posição de influenciar, mas que precisava de ter a identidade dela muito bem resolvida para que ela assumisse o propósito de Deus para a vida dela, hoje. O que você acredita que te segurou, deixa eu usar essa palavra, né? Para não ceder ao pecado e ao mundo no momento em que você esteve envolvida com esse grupo de artistas que tinha toda a diversidade de comportamentos. O que te fez não cair? Deus. Que se dependesse de você, da sua carne, teria ido? Sim, teria. Ok. Por muitas vezes eu olhei para esse contexto, eu olhava para a igreja, eu olhava para esse contexto e falava, meu Deus, isso aqui é muito melhor do que lá. As pessoas são muito amigas do que lá, aquelas pessoas traem os meus pais, aquelas pessoas traem a nossa confiança, aquelas pessoas dividem a igreja. Eu prefiro essas pessoas aqui. O que guardou meu coração, o que guardou meu sentimento, o que guardou meu temor a Deus, foi justamente o próprio temor dele. Foi o que realmente preservou meu coração, preservou o amor, preservou uma chama que talvez estivesse bem apagada ali por muitos estímulos, por um prato muito cheio, que eu sei que o diabo queria acabar com a minha vida. Eu sei o que eu vi, eu sei o que foi oferecido para mim. E eu sei o que eu teria perdido se eu tivesse cedido. E hoje eu não estaria onde eu estou, hoje eu não faria o que eu faço, hoje eu não estaria vivendo a realidade que eu vivo. E certamente eu teria pulado alguns passos da história do que Deus tem para mim. Você acredita que a arte, ela é um risco para as pessoas se desviarem do Senhor? Eu estou generalizando. Sim. Eu descobri nesse tempo que a arte, ela vem do próprio Deus. Só que o propósito dela é que foi distorcido. E esse é o engano. Na verdade, essa distorção vinda do próprio diabo, o próprio inimigo das nossas almas, é que distorce o coração das pessoas contra o próprio Deus. E nos afasta daquilo que é a essência da arte, que é a expressão do belo, que é a contemplação, que é a admiração. Isso só pode ter vindo de Deus. A musicalidade também, fico imaginando como é que vai ser no céu. Todo mundo cantando, adorando Jesus, hein? Imagina, se a gente já
se encanta com corais enormes de divisões de vozes maravilhosas e que, né, aquela coisa chega até a arrepiar, gente. Imagina o céu, irmã! Eu confesso que a minha imaginação é tão fértil que eu realmente me vislumbro o tempo todo. Eu fico pensando, meu Deus, que glória que deve ser. Deus deve ser feito de música, deve ter uma música muito celestial para a gente conhecer ainda, porque isso aqui já é tão bom. Finaliza um pouco da sua história, então, porque realmente o tempo é curto para contar todo o benefício que o senhor tem feito na sua vida. Resume um pouco dessa história sua no seguinte sentido: oriente algum jovem acerca do qual a importância de eu conhecer música, mas não me deixar ceder por algumas coisas que são fáceis, a vaidade, o orgulho, né, o senso de valorização do outro por causa de um aplauso, né? Qual que é o risco que a gente corre para a gente poder finalizar a sua entrevista? Sim, eu diria que tudo bem se você gosta de arte. Isso é bom, Deus gosta disso também. Eu diria que... Ele usa isso também, né? Ele usa isso também. Essa é uma das estratégias dele para se revelar para nós. Eu diria que a questão toda é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da inteligência. Então, tudo bem se você estiver nesse mundo, porque você é deste mundo também. Você vai estar um dia em um lugar muito melhor do que esse. Nós estaremos. Mas enquanto nós estivermos aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber. Isso é o que vai guardar o nosso coração e preservar de todo mal, de toda vaidade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E um versículo que eu coloco como princípio de vida é: nele nos movemos e existimos, justamente por isso. Porque sem ele não dá. Se precisar tocar um Mozart, toca, porque a genialidade do Mozart veio do Senhor. Sim, eu já toquei Debussy, e eu toquei Debussy, um compositor francês que eu amo. E num concerto uma pessoa veio e falou: uau, você viu o que aconteceu? De repente a atmosfera mudou. E eu falei: mesmo? Mas o que aconteceu? Você é diferente. Então deixa eu te contar. Eita glória, aproveitou o gancho e já pregou. Óbvio. Pastora Laís, e aí acabou que diante de tudo isso, da dificuldade de ser filha de pastor pelo papel que foi ocupado, acabou se tornando pastora também. Sim. Bom, dizem que filho de peixinho não é ou é, não sei. Filha de pastor se tornou pastora. Eu confesso, sabe o quê? Eu falei que eu nunca queria ser pastora. Eu virei pastora. Tem coisas que a gente precisa amadurecer e conhecer quem nós somos em Deus. Hoje eu estou aí, eu amo isso, eu amo contribuir, eu amo ser útil para as pessoas. Eu amo isso, amo. Aproveite a sua experiência e explique para... Você tem filhos? Não, ainda não. Vai ter. Para os seus filhos e para outros filhos de outros pastores, a importância e o privilégio de poder ser filho de pessoas que foram chamadas pelo próprio Deus para servi-lo diretamente. É um privilégio, é glória. É glória. Amém. Não acha que é um fardo, não acha que é pesado, vale a pena. Só insiste, só persiste, não retroceda, vai valer a pena, você vai ver no futuro. Amém. Pastora Laís, muito obrigada por ter vindo ao programa. Foi um prazer. Continue usando todo o dom para glorificar o nome do Senhor. Amém. Um grande abraço. Prazer, abraço. Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muitas alegrias nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. A liberdade. Um dos maiores anseios dos jovens. Muitos deles percorrem por muito tempo nessa direção, mas quando a conquistam, costumam não saber como lidar com ela. Permita-me usar uma analogia para a reação inapropriada de muitos jovens frente à liberdade alcançada. Seria como cachorros, que vociferam atrás de carros em movimento, mas que perdem as suas ações quando o carro para. Ou seja, diante da possibilidade de desfrutar aquilo que incansavelmente buscaram, retirado o impedimento, não sabem como reagir e saem cabisbaixos. Já os que buscam a liberdade para usá-la com responsabilidade costumam postergar essa conquista até que se reconheçam prontos para responder por seus atos. Esse versículo diz exatamente isso. Perante Deus, os jovens são livres. Podem ir aonde os seus corações conduzirem, traçar as metas nos locais em que suas vistas alcançarem. Só não devem se esquecer que a prestação de contas faz parte dessa liberdade, que todos deverão responder por seus atos diante de Deus e que é o autor da liberdade de toda a humanidade. E esse comprometimento com as suas ações não devem ser nomeados pelos cristãos como maldade, porque se observarem bem, até no meio secular e de trabalho, todos podem agir como querem. Podem ir até contra a regra de determinada empresa, aceitando que, ao quebrá-la, responderão por esse desalinhamento.
Considerando que o coração do homem é enganoso, conforme nos relata a Bíblia, e que existe concupiscência nos olhos de todos os pecadores, é que Deus deixa esse recado de amor para os que nele creem. Ele avisa: fiquem em vigilância para o caminho que estão seguindo, façam o que achar melhor, mas atentem-se que Jesus fez o seu melhor ao doar a sua vida por nós, e não aquilo que ele achava que desejava sua própria carne. Suas ações nessa terra foram norteadas pelo amor e o anelo dele foi que conquistássemos a vida eterna ao seu lado. Ele fez tudo isso com a liberdade que recebeu do Pai e se responsabilizou por tudo o que fez, até diante do inferno. O que você conquistou com a sua liberdade? Para onde esse caminho está te levando? Lembre-se que o caminho para a verdadeira liberdade do pecado está em Cristo. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse comigo lá, redesuper.com.br/prova viva e assista. Também compartilhe nas suas redes sociais. Conto com você para a próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.